How are you doing? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e hoje temos muito conteúdo interessante para estudar. Vamos dar uma conferida. Então, essa é a nossa aula 12. O objeto de conhecimento é Countries and Nationalities. O detalhamento é o uso do vocabulário sobre Countries and Nationalities. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esse vocabulário de países, não é, e nacionalidades. Então, acompanhe. Bem, como eu falei anteriormente, né, o assunto da nossa aula de hoje é vocabulário. E o vocabulário é sobre countries, países and nationalities, nacionalidades. Então, aqui eu estou ao lado de algumas bandeiras, né? Estão aqui se movimentando ao meu lado, certo? Porque a gente vai falar sobre esse vocabulário específico de countries and nationalities. Vamos aprender um pouquinho como posso perguntar para uma pessoa qual é a sua nacionalidade, né? De onde você é, ok? Vamos aprender essas perguntas em inglês, né? Qual é a sua origem, o seu país de origem, qual é a sua nacionalidade, certo? Além de aprender também o vocabulário dos nomes dos países em inglês e suas respectivas nacionalidades, ok? Então vamos começar um pouquinho vendo algum vocabulário sobre este tópico. Acompanhe aqui comigo. Então você tem aí, não é, as bandeiras dos países, certo? Que a gente viu aqui, algumas delas. Então, a gente vai ver praticamente a maioria dessas bandeiras que estão sendo exibidas aí, ok? Então, quero que vocês acompanhem comigo agora uma sequência de vocabulário de countries and nationalities. Então, fiquem atentos aqui ao meu lado, não é? Você tem a bandeira representativa do país, tem a primeira palavra, que é o nome do país, e ao lado é a nacionalidade. Então, quero que vocês anotem e acompanhem comigo também a pronúncia. Ok? Então, eu vou ler a palavra umas 3 vezes e vocês já vão anotando e vão repetindo junto comigo. Right? Então, aqui, Austrália, Austrália, Austrália é o nome do país. E a nacionalidade? Australian, Australian, Australian. Bem simples, né? Australia, Australian. Então, aqui foi nosso primeiro país, não é? Da nossa listinha. Então, podem anotar aí, certo? E vão treinando junto comigo enquanto anotam. Próximo, aqui ao meu lado, olha que bandeira bonita, não é? Do Canadá. 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 Então, Canadá. E a nacionalidade? Canadian. 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 Então, esse Ian no finalzinho, né? Ian, Canadian, certo? Então, Canada, Canadian. Continuando, vamos ver um pouquinho mais sobre os países in English, ok? Vamos ver a próxima bandeira aqui. Aqui do país da China, certo? Olha aqui a bandeira deles, não é? Representando as estrelinhas lá no canto. Então, o nome do país é China. 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 China, o nome do país é China. E a nacionalidade, Chinese. 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 Então, China, Chinese. Ok? Então, China, chinês ou chinesa, right? Vamos ver mais um outro país, aqui a sua respectiva bandeira. Aqui a bandeira da França. Então, como é que é França em inglês? France. 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 É o nome do país, France. E a nacionalidade? French. 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 Ok? France, French. France, French. Então, esses foram alguns dos países que a gente vai ver, né, na nossa listinha de vocabulário hoje. A gente vai ver mais alguns outros mais lá na frente. E agora eu quero que vocês acompanhem comigo um pequeno diálogo entre alguns personagens, certo? Olha, perdão, ainda tem mais uma outra country. Já tinha esquecido, sorry. Vamos ver mais uma. Anota aí no caderno de vocês. Então, nós temos Índia,
Índia e Indian. 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 Então, bem parecido, né? Eu posso dizer que esse país aqui é uma cognata, na verdade, porque escreve praticamente igual, como na língua portuguesa, e também o significado é o mesmo, não é? É a Índia, o país Índia. Mas eu falo dessa seguinte forma, né? Índia. Índia. E a nacionalidade? Indian. 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 Tudo bem? Então, essa aqui foi a nossa listinha dos countries and nationalities, ok? Bem, então, continuando aqui com nosso vocabulário, especificamente falando sobre esse vocabulário, vamos ver agora na próxima sequência os personagens fazendo uma pergunta um para o outro sobre a sua origem, ou seja, de onde você é e qual é a sua nacionalidade. Então, fiquem atentos que vocês vão acompanhar o áudio da conversa, do diálogo desses personagens. Let's go! Where are you from, Potira? I'm from Brazil. What's your nationality? I'm Brazilian. Where are you from, Potira? I'm from Brazil. What's your nationality? I'm Brazilian. Então, vocês puderam acompanhar um pequeno diálogo entre os nossos personagens. No caso aqui foi o Pedro, né? Perguntando para a Potira. Foram duas perguntas. Vamos analisá-las? Então, a primeira pergunta que o Pedro faz para a Potira foi a seguinte: Where are you from, Potira? Eu tenho certeza que vocês já identificaram uma palavra aí logo no começo da pergunta, que é assunto da nossa aula de ontem, não foi? Olha só, tenho certeza que vocês já lembraram. Bem, então nós temos aí uma pergunta que nós vimos, não é? Anteriormente, que é esta palavra aqui, ó. Where. Where é uma double H word ou uma double H question. Então, esta double H question, ela é utilizada, né, quando eu quero saber uma resposta específica, ok? Então, qual é o significado do where? Significa onde. Mas neste caso aqui, ó, where are you from? Quando você tem essa pergunta com from, eu quero saber qual é a sua origem. No caso aqui, o seu país de origem. De onde você é, Potira? De onde você é? Where are you from? E a Potira respondeu o seguinte, ó. I'm. Este I'm você já sabe que é o verbo to be, né? Contraído aqui com o sujeito, não é? Então, se fosse a forma completa, seria I am, não é isso? I am from Brazil, ou como ela respondeu aqui, I'm from Brazil. Então, ela está especificando que a origem dela é do Brasil. Então, ela nasceu no Brasil. E aí temos mais uma outra palavra aqui, que é uma double H word, ou uma double H question. Qual é o significado desta double H question? Qual ou o que, certo? Então, estamos só revisando os assuntos que a gente já viu, não é? A pergunta foi, what is your nationality? What is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, como ela falou do Brasil, não é? Ela vai dar a nacionalidade de brasileira. E em brasileira, em inglês, é Brazilian. 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 Então, I'm from Brazil. I'm Brazilian. Poderia usar a forma completa aqui também, no lugar de I'm? Poderia também. Eu posso dizer I am Brazilian. I am Brazilian. Vamos ver mais um outro diálogo que apresenta mais vocabulário sobre countries and nationalities. Where do you come from? I'm from Cambodia. What is your nationality? I'm Cambodian.
Where do you come from? I'm from Cambodia. What is your nationality? I'm Cambodian. Bem, mais um trechinho de diálogo aí. Você vai observar, né, que nosso personagem Pedro está conversando com outros personagens diferentes, de diferentes countries, diferentes países. Então, vocês ouviram aí o diálogo entre eles. Agora vamos analisar novamente essas perguntas. Então, agora você tem aí, não é, a bandeirinha representando este país, certo? E as perguntas que o Pedro fez para este personagem, né? No caso aqui, ó, novamente eu tenho a minha WH word ou WH question, que você já sabe que significa onde, mas especificamente quando tem a palavra from, eu quero saber de onde. Where do you come from? Where do you come from? Então aqui já ficou um pouquinho diferente a pergunta, não é? Mas a ideia é a mesma. De onde você é? Qual é o seu país de origem? Where do you come from? Where do you come from? E a resposta foi novamente, né, a pessoa aqui respondendo diretamente, que é eu, né, se é você. Então, I'm from Cambodia. Então, novamente eu poderia colocar aqui a forma completa do verbo to be, né? I am from Cambodia. I am from Cambodia. Eu sou do Camboja. Então, neste caso aí, eu sempre vou responder com essa palavrinha from, porque ela remete à minha pergunta, que é a ideia de origem. Origem. I'm from Cambodia. Eu sou do Camboja. Eu nasci naquele país. Right? E novamente aqui, né, what? A nossa WH word, a WH question, que significa o que ou qual. E aqui ele pergunta, what is? Qual é, não é? Verbo to be, qual é? Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? What's your nationality? E aqui ele respondeu aqui, ó, I am. Eu posso fazer a forma completa também, tá? I'm ou I am Cambodian. I'm ou I am Cambodian. Cambodian. Então, ele colocou ali a nacionalidade relacionada ao país de origem. Continuando, vamos ver mais um outro diálogo. Where do you come from? I'm from Chile. What is your nationality? I'm Chilean. Where do you come from? I'm from Chile. What is your nationality? I'm Chilean. Então, mais um outro diálogo a respeito da informação sobre o country e a nationality. Vamos acompanhar aqui comigo, então. Então, novamente, você pode perceber aí a pergunta. A pergunta foi parecida com o que ele fez, né, anteriormente. Where do you come from? Where do you come from? Então, agora a imagem, né? A imagem do país, que é o Chile, né? I'm from Chile. I'm from Chile. Então, eu posso colocar também I am, tranquilamente. I am from Chile. Chile é o nome, né, do Chile em inglês. Chile. E aqui a pergunta novamente, né, com a WH word, que também tem. What's your nationality? What's your nationality? I'm ou I am Chilean. 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 Então, anotem aí, tá? Anote o nome do país e a nacionalidade. I'm Chilean. I'm Chilean. Então, Chile é o country e Chilean é o país, ok? Então, vocês acompanharam os pequenos diálogos, não é? Apresentando a pergunta, né, para me saber de onde a pessoa é, a origem. Então, aqui nós temos a palavra especificamente, a pergunta, que diz o seguinte, where are you from? Where are you from? Então, where, você já sabe que é uma WH question, que significa onde, mas quando tem a palavra from, ela quer dizer origem, no caso, país, ok?
Continuando um pouquinho mais, vamos ver uma outra forma de você perguntar a mesma coisa. Essa daqui, ó. Where do you come from? Where do you come from? De onde você é? Qual é o seu país de origem? Então, essas duas são a mesma coisa, a mesma ideia. Então, são formas diferentes de você perguntar qual é a sua origem, né? De que país você veio, ok? Então, where are you from? E a outra é where do you come from? Para você responder, né? Nossa personagem Potira está me ajudando aqui, ó. Eu preciso de 3 elementos. Primeiro ali, ó, to be, certo? Depois o from e a palavra aqui, no caso, é o country, certo? Então, a Potira respondeu, ó, I am, né, o verbo to be, am, from Brazil, certo? Bem simples, não é? Então, sujeito, verbo to be, a palavra from, que dá a ideia de origem, né? Sempre lembra, ó, que tem na pergunta, quando tem na pergunta, tem que ter na resposta, tá? I am from Brazil, ok? Então, continuando um pouquinho mais das perguntas que nós vimos nos diálogos, a pergunta sobre a nacionalidade é a seguinte: What's your... Coloquei na forma abreviada, tá? What's your... Ou então pode ser What is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, posso perguntar What's your ou What is your nationality? Então, vamos ver aqui a resposta que a nossa personagem vai nos ajudar. Quais são os elementos que eu preciso para responder aqui essa pergunta? Qual a sua nacionalidade? What's your nationality? Então, preciso primeiro do sujeito lá na frente, acompanhado do verbo to be e, no final, né, a palavra que indica a nacionalidade. Então, aqui no exemplo da Potira, né, como ela veio do Brasil, né, ela nasceu no Brasil, então ela responde com o verbo to be, I'm, e aqui, nationality é Brazilian, 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 ok? Então, essas são as formas de você perguntar e é a forma de você responder quando você quer saber a nacionalidade de alguém, right? What's your nationality? Ou what is your nationality? E a resposta, sujeito, verbo to be e o vocabulário nationality. Continuando, então, vamos ver mais um pouquinho. Então, olha só, vocês vão acompanhar agora comigo algumas formas que a gente tem de apresentar as nacionalidades, o finalzinho delas. Eles são variados, mas alguns eles se repetem. É o final, por exemplo, AN, né? O sufixo AN lá na nacionalidade, ok? Então, Germany, Germany, Germany é o país, que é a Alemanha. E German, olha só o finalzinho, German, com AN no final, né? German, que é o alemão ou alemã. A mesma ideia dessa terminação com AN é o país Chile, como a gente viu lá no diálogo, né? Chile, a nacionalidade é Chilean, Chilean, ó, termina com AN também, right? Então, são características dos nomes, né, das nacionalidades. Continuando. Uma outra terminação também, um outro sufixo que a gente utiliza é o ian. Olha só. Ian, Belgian, Belgian. Olha aqui a nacionalidade lá no final. Então, Bélgica, Belgian, belga. Aqui, Argentina, que é o nome do país. A nacionalidade também termina com ian, ó. Argentinian, Argentinian. Então, anotem aí também. Argentina, Argentinian. Colômbia. Então, na Colômbia, olha só o finalzinho também com ian, ó. Colombian, Colombian, Colombian. Continuando. O próximo é com is, is. Então, nós temos Senegal e Senegalese. Então, a nacionalidade com is no final. E o ish, ish. Então, nós temos Sweden, Suécia, e sueco, né? Swedish. Então, o finalzinho ish. Swedish, Swedish. E outros tipos também de nacionalidades, o finalzinho, né? Que não tem essas regrinhas também. Nós temos aí o exemplo da Grécia.
que é a palavra Greece. 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 Olha como fica diferente aqui, né? Então, grego ou grega é a palavra Greek. 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 Então, grego ou grega, Greek. Ele não tem nenhuma característica como os outros têm, né? Ian, is, ish, ok? Vamos continuar vendo um pouquinho mais do vocabulário sobre countries and nationalities. Então, acompanhe aqui comigo. E vão anotando também, certo? Enquanto eu vou falando o vocabulário, vocês podem ir anotando e repetindo também, para que vocês possam ir treinando a pronúncia desse vocabulário, ok? Então, aqui nós temos, né, sempre aparecendo aqui a bandeira, certo? Então, a bandeira aqui nós temos da Itália. Então, o país Itália em inglês é Italy. 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 Então, a nacionalidade, olha, Ian também, não é? Italian. 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 Então, Italy. Italy. E a nacionalidade? Italian. Italian. Então, esse foi mais um outro, vão anotando aí, vão repetindo junto comigo para a gente praticar essa pronúncia também, ok? Continuando. Próximo país agora, olha só que bandeira bonita essa, não é? Essa bandeira do México. Então, em inglês, a pronúncia dessa palavra é Mexico. Mexico. Então, que se aí no meio, ó. Mexico. 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 Então, Mexico é o nome do país, Mexico, e a nacionalidade Mexican. 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 Então, México, mexicano ou mexicana. Próximo país que nós temos, olha só que bandeira bonita também, não é? As cores que se destacam, é de Portugal, não é? Então, a palavra em inglês é Portugal. 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 E a nacionalidade é português. 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 Observem que as duas palavras, elas são praticamente iguais à nossa língua portuguesa, não é? Então, posso dizer que essas palavras são cognatas, não é verdade? Então, anotem aí a palavra cognata. Continuando um pouquinho mais. Agora, a próxima bandeira que está aqui ao meu lado é a bandeira da Espanha. Espanha. Então, em inglês, essa palavra, que está ali a primeira no comecinho, é Spain. 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 E a nacionalidade? Spanish. 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 Então, Spain. E a nacionalidade? Spanish. Right? Então, tenho certeza que vocês aprenderam aí esse vocabulário, né? Já absorveram bem esse conteúdo. Então, a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo sobre esse vocabulário, continuando um pouquinho mais sobre aqueles diálogos que a gente viu lá no comecinho. Vamos ver mais alguns. Where do you come from? We are from USA. What is your nationality? We American. Where do you come from? We are from USA. What is your nationality? We American. Então, vocês puderam acompanhar mais um trechinho de diálogos aí. Vamos acompanhar comigo aqui essas perguntas. Então, olha só. A primeira que a gente já sabe, né? Que where do you come from e where are you from são a mesma pergunta, não é? Então, where do you come from? De onde você é? Ou where are you from? Que é a mesma ideia. De onde você é? Qual é o seu país de origem? Certo? Então, a mesma ideia. Where, nosso WH word, a palavra from aqui. Só que agora o nosso país, né, que a gente está vendo aqui é the USA. The USA, Estados Unidos. We are from the USA. Poderia fazer a forma contraída aqui? Poderia ficar assim, ó. We are from the USA, certo? What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Aqui eles fizeram a forma contraída, ó. We're American. Nós somos americanos. Poderia fazer a forma normal também, ó. We are American. We are American. Nós somos americanos. Vamos ver mais um outro diálogo. Acompanhe.
Where do you come from? We're from Japan. What is your nationality? We're Japanese. Where do you come from? We're from Japan. What is your nationality? We're Japanese. Ok, então aqui nós temos mais um outro país, olha só a bandeira desse país, que é o Japão. E aqui a pergunta foi com do you, não é? Where do you come from? De onde você é? Então aqui no caso, nós temos mais de uma pessoa. Então aqui no caso é de onde vocês são, não é? Do where do you come from? Então we're from Japan. Então foi a forma contraída aqui, não é? Poderia fazer a forma normal também. We are from Japan ou we're from Japan. What's your nationality? We're Japanese ou we are Japanese, tá bom? Então, Japan, Japanese. Japan é o country e Japanese é a nationality. O país é a nationality. País Japan and nationality Japanese. Bem, então agora nós vamos ver algumas imagens. Vou elaborar aqui junto com vocês umas perguntas e respostas a respeito dessas imagens. Acompanhem. Então, olha só, vocês estão vendo aí as imagens de pessoas, elas estão em pontos turísticos. E aí, onde você acha que esses dois rapazes estão? Isso mesmo, quem acertou aí, que eu falou a palavra Italy, não é? Italy, Italy. Então, se eu fosse perguntar de onde vocês são, eu ia perguntar como? Where are you from? Where are you from? Essa é a minha pergunta. Poderia usar aquela where do you come from? Posso usar também, certo? Então, where are you from? E eles podem responder, we're from Italy, que é o nome do país. We're from Italy. We're from Italy. E eles poderiam complementar, né? Sem a pergunta, eles poderiam dizer we're Italian. We're Italian. Nós somos italianos. We're Italian. E qual é a pergunta para we're Italian, que é a nacionalidade? What's your nationality? Certo? Vamos ver mais uma outra imagem que mostra pessoas em países, né? Em pontos turísticos diferenciados. E aí, você já viu essa bandeira? Qual será o país, hein? Quem falou México acertou, certo? Então, qual foi a pergunta para a nacionalidade? Lembram-se? What is your nationality? Nationality. Nationality. What's your nationality? Então, qual é a sua nacionalidade? I'm Mexican. I'm Mexican. Qual é o nome do país aqui? Isso mesmo, a mesma forma, não é? Como no português, nós temos no inglês. Só muda a pronúncia mesmo, ok? Então, Mexico, nationality is Mexican. Mexican. I'm Mexican. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso vocabulário de hoje de countries and nationalities.